Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora a gente vai descobrir aqui comigo qual é o tema da nossa aula. Vamos ver? Aula 14, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos revisar a partir desse momento os principais conteúdos abordados dentro dessa unidade. Ok, já estou aqui na quadra, né? Numa quadra onde nós vimos que ela pode, né, ser utilizada aí, ó, para o handball, que vamos começar a falar agora, futsal, vôlei, basquete, tá vendo lá? Deixa lá atrás, aqui, ó, tá vendo? Então, é uma quadra aí que atende a várias modalidades esportivas, ok? Tá bom? Então, revisando o conteúdo dessa nossa segunda unidade, vamos começar falando do handball. Tá aí, né? O handball é um esporte coletivo que se joga com as mãos e foi desenvolvido no início do século XX. É isso mesmo, no século XX, ok? Isso é só para relembrar, não dá para a gente ficar copiando muita coisa aí. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó. Vamos lá? Tá aí, ó. Ele combina elementos, handball, ele combina elementos do basquete, tá? E do futebol, enfatizando a velocidade, agilidade e habilidade dos jogadores, tá? O objetivo do jogo é marcar gols no gol adversário, ok? Passando a bola entre os jogadores por meio de passes rápidos e dribles habilidosos. Então, o handball é uma mistura, digamos assim, né? Ele tem umas partes tanto do futebol como do basquetebol. Por que do basquete? Porque trabalha com uma bola. Não é, mas a bola é igual ao do basquete? Não, não é, porque não tem nem como você segurar a bola do basquete, né? Todo mundo que tem a mão tão grande, igual os jogadores de basquete, para fazer um arremesso. E a bola de basquete é muito pesada, né? Quem jogou basquete aí já alguma vez sabe que aquela bola, se você não souber nem receber, você quebra a ponta dos seus dedos, porque ela é pesada, né? Então, ela tem elementos aí, o handball tem elementos tanto de uma modalidade como da outra, ok? E ela foi desenvolvida aí no século passado, tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver as características aí, ó, do handball. Tá aí, ó, 7 jogadores, jogo com as mãos, tá bom, gente? Não pode chutar. O objetivo é fazer gols na baliza adversária, igual a quem? Ao futebol. Igual que ao basquete, que você tem que fazer cesta no campo adversário. Beleza? Prosseguindo aí, nós vamos ver tempo e pontuação. São 2 tempos, tá aí, ó, né? De 30 minutos, ok? E 10 minutos de intervalo, tá? Ganha o jogo quem fizer o maior número de pontos, gols. Então, é parecido com o futebol. Então, quem fizer o maior número ganha, né? Ou de repente, ainda pode ter um empate, ok? Prosseguindo aí, nós vamos ver aí fundamentos do handball. Começa a anotar rapidinho que pode cair na nossa avaliação, ok? Então, ó, a empunhadura, né? Forma correta de segurar a bola para facilitar o quê? Os passes e arremesso. Deve segurá-la na palma da mão, apertando com a ponta dos dedos, ok, gente? Então, você tem que botar ela com pressão aqui e segurar com a ponta dos dedos, senão ela escapa, né? Mas a bola de handball ela é bem menor em relação às outras. Parece, mas não é como uma bola de queimada, tá bom? O próximo fundamento que nós vamos ver, vamos lá, é o passe, né? A ação de enviar e dirigir a bola ao companheiro de forma correta para facilitar a aproximação. É praticamente, né, o conceito parecido com o de outras modalidades, né? É o passe. Agora bora ver o arremesso, tá aí, ó. A ação de enviar a bola em direção ao gol. O arremesso já tem essa finalidade de lançar a bola em direção ao gol do adversário, aplicando um forte impulso, uma força bem grande, tá? Na mesma, para dificultar a ação de quem? Né? Do goleiro, procurando que ele adentre, né? Que ela adentre ao gol adversário. Beleza? Um outro fundamento está aí para vocês, ó. É a progressão, que é a ação de quê? De se deslocar, né? Avançar, né? Se deslocar-se na quadra, movimentando-se de um lugar para outro, de posse da bola. Então, isso aí é uma progressão, né? Você está no seu campo, a progressão vai acontecer em direção ao gol adversário. Beleza?
Nós temos aí o drible também, né? A ação de impulsionar e dirigir a bola em direção ao solo. Olha só o que diz o drible no handebol. É a ação de você impulsionar a bola, né? Aqui, ó, tem um bom manejo né, com a bola. No handebol se chama drible isso. Esse manuseio aí com a bola, né? Essa habilidade aí com a bola, né? Em direção ao solo. Uma ou mais vezes, sem perder o controle dela. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da modalidade, no basquete, né, o drible também vai ser igual. Né? No futebol, é igual? Não é igual. Tá bom? Então tem diferença de uma modalidade para outra. Depois do drible, vamos falar da finta. Tá aí, ó. A ação que o jogador realiza de posse de bola para dirigir os movimentos do defensor numa direção falsa, desviando, né, a sua atenção da real intenção, causando-lhe o desequilíbrio. Então, olha aí, ó, a finta, na verdade, né, se a gente for ver no futebol, seria aí, no caso, o drible. Ou em outra modalidade também tem uma diferença. Então, a finta, no caso do handebol, é essa ação aí que o jogador realiza de posse da bola, né, para dirigir os movimentos para tentar se livrar de quem? Do defensor. Beleza? Ok? Então, agora, handebol, beleza? Foi da primeira aula. Na primeira aula também falamos de quem? Do futsal. Vamos lá ver. Pronto, já mudei de quadra. Já estou aqui, ó, com meus colegas aqui, ó, já estão jogando ali. Então, gente, ó, o futsal, né, conhecido como futebol de salão também, criado, né, em Montevidéu, lá no Uruguai, em que ano, professor? Em 1933. Só para relembrar um pouquinho da parte histórica. Que ele foi criado por quem, professor? Está aí, ó, o professor de Educação Física, né, Juan Carlos, né, e o Gravier, ok? Batizou o esporte como, né, indoor futebol, né? Logo depois, mas foi naquele tempo, depois foi colocado o nome que é utilizado hoje, futebol de salão, né, ou futsal. Então, foi esse professor aqui que inventou aí o futsal, o Juan Carlos, tá bom? Vai anotando aí rapidamente, ok? Vamos ver os fundamentos agora do futsal, tá aí para vocês, ó. O passe, né, é o ato de chutar a bola, chutar a bola para um dos seus companheiros de equipe, né? Parecido com o handebol. Drible é o ato de enganar, olha aí, ó, de enganar o adversário com uma série de movimentos, com a posse de bola e passar por ele. Tá vendo? Lá no handebol, né? O drible, o que era? É o jeito de manusear a bola em direção ao solo. Tá? Só para fazer uma observaçãozinha aí. O próximo aí é a finta, né? É o ato de enganar, né, o adversário com uma série de movimentos feitos sem a posse da bola. No handebol é com a bola. Aqui não, é sem a bola, né? Aí, ó, série de movimentos feitos sem a posse de bola é chamado também de drible de corpo, tá bom? Para poder se livrar do adversário. Às vezes você está lá sozinho para receber a bola e aí você tem que dar uma finta, né, no seu adversário para poder correr e receber a bola. Nós temos o cabeceio, que é o ato de golpear a bola com a cabeça. Isso aí tá tranquilinho, tranquilinho, né? Nós temos o chute, tá aí, ó, é o ato de golpear a bola, né, com os pés. Tranquilo? E a recepção é o ato de interromper o percurso da bola, gente, né? Esteja fazendo, né? Ou seja, de receber a bola. Então, a recepção é o ato de interromper o percurso dela, né? De repente, ou para o seu colega do mesmo time, ou pode acontecer uma recepção do jogador do time adversário, tá? Nós temos também aí a condução. É o ato de manejar a bola de forma que ela se desloque pelo campo. Então, a condução é a que vai levar a bola aí em direção ao campo adversário, tá bom? Temos o domínio também, é o ato de tomar posse e obter o controle da bola. Quando o seu colega vai dar um chute alto para você receber, você tem que dominar a bola, né? Vai ter uma recepção, vai ter um domínio ali para obter o controle dela ali para poder continuar com a jogada. Ok, gente? Então, esses aí foram os conteúdos da nossa primeira aula. Na segunda aula,
nós vamos ver aí, nós falamos sobre ginástica rítmica. Vamos lá ver, rapidinho. Já está aqui, ó, né? Estou aqui com o conceito e estou aqui com a minha colega que já está fazendo aqui uma demonstração com a fita, beleza? Então, a ginástica rítmica, como nós falamos lá na nossa aula, ou também chamada de GR, é uma modalidade, gente, esportiva disputada especificamente, né, por pessoas do sexo feminino, individualmente ou por equipes, ok? Com acompanhamento musical, na qual as atletas desenvolvem séries de exercícios, né, movimentos com arcos, bolas, massas, cordas e fitas. Vão utilizar esses aparelhos aí, beleza? Isso é só para dar uma relembrada, vamos falar já já de cada aparelho. E quando foi criada, pessoal, tá aí, ó, para vocês verem, né, criada no início do século XX, tá, século passado, com um novo conceito, recebeu a influência de estudiosos, de vários estudiosos, como nós vimos, do movimento humano. Entre eles, tá aí os três, né? O Rudolf, né? Bode, pai da modalidade. Aí teve a Isadora Duncan também, né? Ajudou muito, no caso aí, inserindo na Europa. E o Henry, né? Que foi aí também um especialista aí de ginástica, só que ele era alemão, ok? Então, esses três aí foram os que participaram, o que criou, e os outros dois últimos, a Isadora e o Henry, né, os que ajudaram a disseminar em todo o mundo. Tá bom, gente? Prosseguindo, vamos lá, rapidinho ver aí, ó, essa parte do conceito ainda da ginástica. Vamos lá. Tá aqui, ó, né? Já ainda falando da parte histórica, a ginástica rítmica no Brasil, né, ela foi introduzida pela professora aí, né, Lona Pelker, né, que era da Hungria, que chegou na cidade do Rio de Janeiro na década de 1950. Olha só, não tem tanto tempo assim que a ginástica rítmica chegou no nosso país, ok? Então, ó, e em 1978 foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica. Olha só, ela começou a aplicar em 1950, mas a Confederação Brasileira só veio mesmo se concretizar, olha aí, 28 anos depois. Ok, gente? E agora vamos conhecer, vamos lá, ó, conhecer os aparelhos aí, um por um, rapidinho. Então, estamos aqui, ó, com o primeiro, né? Nós temos aí, ó, o arco, né, que ele tem 80 ou 90 centímetros de diâmetro e 300 gramas, né, de peso, ok? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, movimentos mais comuns com esses aparelhos incluem balanços, rolamentos, rolos, lançamentos e recuperações, giros e manejos do arco ao redor do pulso e de outras partes do corpo. Ok? Então, esse aí é o primeiro. O segundo aparelho que nós vamos ver é a bola, feita de plástico, de borracha, né? Tem o tamanho aí, né? O diâmetro de 18 a 20 centímetros, com 400 gramas de peso, tá bom? Os movimentos corporais mais comuns aí durante o trabalho com a bola são ondas, movimentos em 8 e rolamentos com a bola no chão, tá bom? E ao longo do corpo, como está aí na imagem com a nossa colega, ok? O próximo aparelho que nós vamos ver, está aí, ó, é a corda. O tamanho da corda é proporcional ao tamanho da atleta. Legal, né? E é feito de quê, professor? De linho ou sintético, tá? Então, esse aí é o material que é confeccionado. Os movimentos aí com a corda, né, mais comuns com o uso da corda como aparelho são os balanços, as rotações, né, como vocês estão vendo aí, movimentos em 8, lançamentos e recuperações. Então, você pode ver que dependendo do aparelho, dá uma mudada aí nos tipos de movimentos que são executados aí, tá bom? Bora falar agora da fita, né? Composta de duas partes, o estilete, né, de 50 centímetros de comprimento e fita de cetim de 6 metros, padrão, ok? Os movimentos aí mais comuns que nós vamos ver, ó, tá aí, ó, né? Para a fita são espirais, movimentos em 8, círculos, recuperação e lançamentos. Tá bom? Beleza? Então anotando aí rapidinho, que hoje é só uma revisão. E nós vamos ver aí
o último aparelho, que no caso aí são as massas. Olha aí, ó. Objeto semelhante àquelas balizas, né? Ou pinos de boliche, feitos de madeira ou plástico, tá bom, gente? Pode ser tanto de material como o outro. E devem ter aí, ó, entre 40 e 50 centímetros de comprimento e pesam pelo menos 170 gramas cada, né? A parte mais grossa, né, é chamada de corpo, parte mais afilada de pescoço, né? E é formada, né, por uma esfera de 3 centímetros, na parte menorzinha, né? 3 centímetros, né, de diâmetro. E é denominada cabeça, onde vocês estão vendo aqui, ó, na imagem, né, onde a nossa atleta segura. Beleza? Tá bom? E em relação aos movimentos, tá aí, ó, né? Balanços, lançamentos e recuperações. Círculos e batidas rítmicas, né? Estão entre os movimentos mais comuns aí que a atleta, né, utiliza, no caso aí, com esse aparelho que nós chamamos de massas, ok? Tá bom? Agora, bora falar um pouquinho aí da segunda aula, já fui, né? Ok? Beleza? Então pronto. Agora vamos embora lá para a gente falar um pouquinho do assunto da última aula, né? Que foi a ginástica aeróbica, né, esportiva. Vamos lá. Então tá aqui, né? A nossa colega está aqui, né? Tudo aqui já treinando. E aqui nós temos o nosso conceito, né? A ginástica aeróbica esportiva, também chamada de quê, professor? De GAI, é uma modalidade onde se executam padrões de movimentos aeróbicos complexos de forma continuada e com alta intensidade, originários da dança aeróbica, né, tradicional, que aconteceu lá no século passado, que nós vimos, né, utilizando a estrutura e o estilo da música e interpretando-a, né? Então, vocês estão vendo aí, né, que mas isso aí não está dentro da uma academia? Não, isso aqui não está dentro, isso aqui é uma apresentação, né, onde está tendo uma competição. Dentro da academia ninguém usa assim os uniformes, né? No início, sim, né, tinha essas competições dentro das academias, mas depois passou a acontecer em ginásio, igual a ginástica rítmica e ginástica olímpica, tá bom, gente? Agora, vamos embora ver a origem aí, né, da ginástica aeróbica, né, de competição. Então tá aí. Os exercícios aeróbicos foram estudados nas décadas de 60 e 70 pelo Dr. Cooper. Ficou muito famoso na época aí com essa modalidade de ginástica, que ele tinha que comprovar, né, a eficiência da ginástica dele voltada para o emagrecimento e a melhoria das condições cardiovasculares dos indivíduos. E ele conseguiu. Tanto é que foi um boom internacional na época, aí, nesses anos 60 e 70, né? O pessoal assistia até em casa, tinha transmissão nos Estados Unidos, no Brasil, tinha transmissão de pessoas aí fazendo essas aulas. Tinham pessoas que compravam as aulas, né, em fita, daquela fita, né, grandona, para assistir na sua casa, ok? Baseado nesses conhecimentos, se desenvolveram nos Estados Unidos alguns métodos de treinamento que utilizavam música, passos de dança e exercício de calistenia, dentre eles, né, aerobic dance, né? Muito legal. Então, tá aí. Ela começou aí por volta dos anos 60 e 70. Foi quem que elaborou a ginástica aeróbica? Cooper, né? Nessa época não foi voltada para a competição, ok? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, né? A atitude de John, né, que o Cooper, né, foi considerada revolucionária e por conta disso ele foi preso aí, né? No caso aí o pai que criou a ginástica, né? Não foi o Cooper, foi o criador da modalidade de ginástica. Ele foi preso e sua prática chegou a ser proibida na Alemanha no período compreendido entre 1820 a 1842, que ficou conhecido como bloqueio ginástico. Não podia, ok? Foi a partir daí, então, que os ginastas começaram a difundir a ginástica em outros países, tá bom? Então foi a partir dessa época aí, depois de 1842, que começaram a difundir as modalidades de ginástica, ok? Tá bom? Então vamos lá para mais um pedacinho da nossa aula, vamos lá, rapidinho. Tá aí, ó, voltei para cá, para essa telinha. Então, ó, o GAI, gente, que é a ginástica esportiva, né? A execução de movimentos complexos contínua, né, intensamente,
utilizando-se assim, né, de acompanhamento musical para a expressão por meio das movimentações e gestualidades. É algo muito bacana, né? Se vocês tiverem como, né, acessar aí, bota no Google, no YouTube, aí procura uma competição de ginástica aeróbica, né, esportiva. É muito legal, ok? E nesse sentido, tá aí, ó. Nesse sentido que a modalidade esportiva, né, deve contar com as rotinas todas, né? Porque senão você não manter aquela rotina, você não acaba nem gravando a coreografia do que você está querendo apresentar, ok? Tá bom? Então tá aí, ó, em relação às rotinas, tá? Então, né, mobilizam 7 passos básicos. Quais são os 7 passos básicos da ginástica, professor? De todas elas, não é só da ginástica aeróbica, não, né? É a marcha, a corrida, anota aí, hein? Os chutes baixos, os altos, polichinelo, né? Elevação de joelhos e afundo. Esses 7 passos básicos aqui, gente, eles são utilizados em qualquer modalidade de ginástica, ok? Tá bom? Prosseguindo, então, ó, em 4 grupos de elementos de dificuldade: força, né? Força dinâmica, saltos e flexibilidade. Também tem a força estática e equilíbrio. Tudo isso aí são os grupos de elementos que são utilizados na ginástica aeróbica esportiva, ok? Tá bom? Agora vamos lá ver as categorias rapidinho, hein? Tá aí, ó, no que nós falamos na nossa aula, né? Nós temos a categoria infantil, ela é disputada por crianças de 9 a 11 anos de idade, completos, até 11 anos. Aí a categoria infanto-juvenil, né? Ela é disputada por crianças a partir de 12, até que ano? 14 anos de idade completos. Nós temos a categoria juvenil, que é disputada por jovens de 15 a 17 anos de idade, tá, gente? Isso aí não foge à regra, tá? As outras já passam a ser uma categoria diferente. Aí, ó, a próxima, vamos lá ver? Adulto, né? Aí passou dessa idade, ó, acima de 18 anos de idade, completo, já é considerado adulto, tá? As provas individuais femininas são, né, disputadas por uma ginasta somente, tá? E provas individuais masculinas, disputadas também só por um rapaz, ok? Nós temos outras também aí, ó, né? Temos as de duplas mistas, né, que vai ser um homem e uma menina, duplas, né, compostas por uma do sexo masculino e um ginasta do sexo feminino. Nós temos em trio, já do trio, como nós falamos anteriormente, pode ser 2 meninas e um rapaz, 2 rapazes e uma menina, né? Como está aí, né? A organização é livre, tá? E nós temos provas em grupo, disputada por quem? Por 5 ginastas, né? Em organização livre também, né? Onde pode ser disputado com 3 meninas e 2 rapazes, 3 rapazes, né? E 2 meninas. Dificilmente você vai ver aí que vai ser 4 rapazes e uma menina. Então, essas aí são as provas que acontecem na ginástica aeróbica esportiva, tá, gente? A gente quase não vê essa modalidade, mas nós temos aqui no Brasil essa modalidade, como nós vimos na nossa aula lá, a imagem de vários atletas aí que fazem parte dessa competição, tá bom? E quem deu a origem à ginástica aeróbica esportiva, né, foi a ginástica aeróbica de academia, que nós vimos aí. Quem foi o grande idealizador foi o Cooper, lá nos anos 60 e 70. E a partir dali começou a ter as competições, mas eram ginástica aeróbica, né? E com o tempo apareceu a ginástica aeróbica esportiva, né, onde eles colocaram a ginástica aeróbica com um grau de dificuldade maior, parecido, né, se a gente for analisar bem, parece muito a ginástica, né, acrobática, uma mistura de algumas ginásticas, né? Mas ela também é uma modalidade que traz muitos benefícios para a nossa saúde, como a ginástica aeróbica comum de academia. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo da nossa aula de hoje e até uma próxima.